Bom dia, amigos e amigas, bom dia, povo e pova, como costumo dizer. A gente começa o dia de hoje, dia 16 de janeiro de 2021. Recordo a todos e a todas que vivemos hoje o segundo domingo do tempo comum, agradecendo a você pela sua presença fraterna em nossa caminhada, em nossa história de vida. Lembrando que é tempo de pandemia ainda, então se faz necessário nós continuarmos com nossas medidas de segurança. Não deixemos de usar o álcool em gel, lavar as mãos sempre, não é isso? E também, como eu costumo dizer ontem eu fui saí, voltei à noite, aí alguém me ligou, vai tomar banho e dormir? Eu falei, não, eu só vou lavar as mãos para poder prevenir do Covid, né? Mas é isso aí, toma banho inteiro logo, né? Faz bem. Mas lavar as mãos, nos cuidarmos para o bem da nossa história, para o bem da nossa saúde. Em comunhão com todos os amigos e amigas que perderam entes queridos nessa pandemia que estamos vivendo, também em comunhão com os amigos e amigas que estão passando esse momento da Covid-19. Então vamos nós nessa comunhão, sempre celebrando a vida. E hoje estamos chegando daqui a pouquinho lá em Aparecida do Norte, louvando a Deus pela graça do dia a dia, pela graça desse encontro, de podermos estar na casa da Mãe Maria. Daqui a pouquinho vamos colocar algum vídeo, algum like, alguma coisa, alguma foto aí no Instagram, nosso Instagram, De Nonato, ou então nosso Facebook, Daniel Nonato, ou aqui mesmo no YouTube, vamos colocar algum vídeo da nossa presença em Aparecida do Norte, um convite especial que estou aqui com a comunidade aqui em Aparecida. Também recordando a todos e a todas que é tempo de nós olharmos para a nossa história. Olhar para a nossa história em que sentido? A Igreja Cristã, a Igreja Católica, inicia esse tempo comum. Tivemos o primeiro domingo, tivemos a primeira semana, estamos entrando na segunda semana e começamos a primeira semana, nesse momento, a segunda semana quer dizer, iniciamos essa segunda semana falando da relação de Jesus, de Deus Pai, de Deus Trino, o marido, com a esposa, que é o povo, que é a igreja. A questão fundamental portanto, a revelação de um Deus de amor. Né? A gente olha claramente para a liturgia de hoje, e nós temos hoje a primeira leitura de Isaías, capítulo 62, versículo 1 ao 5. Também temos aí o Salmo 95, um salmo de louvor, 95 entre parênteses 96, que o refrão é anunciar em todos os povos as maravilhas do Senhor. Também temos aí a leitura de 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 ao 11, quando Paulo fala dos dons do Espírito Santo, do carisma, de tudo aquilo que nós conhecemos. E nós ainda temos, para poder concluir nossa tríplice leitura de hoje, mais o Salmo, dá uma quadra, né, de leituras, nós temos hoje o Evangelho. O Evangelho de João, capítulo 2, versículos 1 ao 11. É o Evangelho da Bodas de Caná. A gente, quando fala na boda de Caná, a gente fala do vinho. Hoje eu vejo alguns irmãos igrejas evangélicas falando que Jesus tinha um vinho que não fica bêbado. O vinho, lá do nosso contexto, da boda de Caná, era um vinho que deixava o povo bêbado. Não tem essa história não. Lá no versículo 11, quando o mestre Sala vai ao noivo, né, à família, e diz, tu guardaste o vinho bom até o final. Porque geralmente ele serve o vinho ruim primeiro, o vinho bom primeiro, depois o pessoal tá bêbado, ou seja, então o vinho, naquele contexto, era um vinho que embriagava. Então você que diz, não, o vinho do tempo de Jesus, né? Para de contar a historinha para boi dormir. O vinho do tempo de Jesus era um vinho que deixava o pessoal bêbado. Inclusive o vinho, você vê lá no livro de Gênesis, né, quando você vê Noé que ficou bêbado, você tem momentos aí que aparecem alguns personagens bíblicos que costumam ficar mais para lá do que para cá. Por isso, talvez ontem o Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 13 ao 17, Jesus falou que prefere andar com os beberrões, os comilões, aqueles que vivem nesse contexto. O interessante é que o texto pertence a uma sessão de introdução do Evangelho de João. João começa nesse contexto, João já começa logo no primeiro milagre de Jesus. Nessa sessão, o autor apresenta um conjunto de cenas
com entrada e saída de personagens. Nesse contexto, é quase que uma cena de teatro. A gente que trabalha aí na comunidade, com dramatização, na época da catequese, teve muito isso na minha vida de catequizando, nós tínhamos que fazer dramatização, dramatizar uma cena bíblica. E parece que o autor de João tenta entrar nesse caminho, apresentando aí alguns personagens. E hoje nós temos nesse contexto, temos o personagem Maria, mãe de Jesus, que diz para Jesus, Maria é a única lugar que ela fala com Jesus diretamente: olha, mestre, olha, filho, ele não tem mais vinho. E aí Jesus fala: e o que ele tem a ver com isso? A festa deles não é minha? Nesse contexto, dizem alguns teólogos, eu não quero ser ousado, que era uma festa de família, porque um casamento, uma festa de casamento, reunia a parentada toda, parecido com o dia de hoje, né? Quando alguém vai casar, a parentada toda se reúne, a parentada toda se faz presente, e é uma festa de casamento, naquele contexto histórico, era 4, 5 dias. Desculpe aí os mineiros, mas os mineiros, um amigo mineiro falou pra mim, festa de casamento em Minas era 3, 4 dias. Parece com isso. E nesse contexto, esse episódio da boda de Caná apresenta claramente quem é Jesus. Jesus deixa bem claro que ele é o homem que traz o vinho novo. Ele é o homem que traz o vinho de qualidade, coisas que a gente não sabe, né? Essa aliança que vem de Jesus, essa aliança que Jesus tenta colocar entre o noivo e a esposa, entre os companheiros, entre amigos, essa aliança que ele traz, e ele traz nesse contexto ainda a questão da obediência. Primeiro, Maria apresenta para ele o problema: Jesus, ele não tem mais vinho, mestre, Senhor, não tem mais vinho, como é que a gente faz? A gente, quando fala do vinho, quando fala desse vinho aí de Jesus, é um vinho de mudança de atitude. E a gente entra nesse contexto ainda, no contexto bíblico messiânico, quando fala do noivado, quando fala da relação de Deus, essa relação que Isaías fala na primeira leitura de hoje, 62, né, Isaías 62, a gente quando vê essa relação, esse propósito que Isaías nos compara de uma aliança. Porque é isso que nós devemos ser. A gente conhece a tradição, e por isso que Paulo vai trazer lá em Coríntios, no texto de hoje, sobre a questão do contexto da amizade, dos dons, do carisma de cada um. A gente, quando fala desse contexto aqui do livro do profeta João, do evangelista João, nós entramos nesse contexto que Jesus, ele olha Israel como esposa, como mulher fiel, como aquela que é a mãe, a quem ele se dirige. E nesse contexto a gente entra no sentido plenamente da palavra de Jesus. O vinho traz todo o sentido de uma aliança, da força, do contexto sagrado. E quando você fala das talhas, nas talhas, cada talha parece que enchia 150 litros, então tinha 600 litros de vinho, aí tá vinho danado de bom. E Jesus transformou 600 litros de vinho. O vinho é indispensável em qualquer casamento hoje, como a cerveja. Quando nós temos nossas festas de casamento, o vinho também era sinal. Apesar que a gente sempre fala isso, eu sempre falo isso, independente de você ter comida, pouca comida, muita comida em casamento, o povo sempre sai falando. Bodas de Caná anuncia, portanto, um programa, um projeto de Jesus para o evangelista João. Nós sabemos que a liturgia da Igreja Romana é dividida em ano A, B e C. Nós, esse ano que nós estamos vivendo, 2022, na liturgia é o ano C, é o ano B, o ano dedicado ao evangelista Marcos. Mas nós estamos lendo, no segundo domingo, o evangelista João. Por quê? Porque nós estamos entrando nesse contexto de tentar anunciar o projeto de Jesus, que convida-nos para uma missão. Na reflexão que nós olhamos para essa questão, temos que primeiro considerar a nossa relação com Deus, a nossa relação nesse jogo de vida que nós temos, essa espiritualidade do rito, essa espiritualidade do gesto apenas, essa espiritualidade apenas do vamos viver por viver, quando na verdade a espiritualidade tem que envolver, sobretudo, um respeito ao diferente, um respeito ao contexto histórico. O vinho, que a gente olha bem, representa aí várias vezes, aparece num contexto bíblico, falando do lagar, da vinha, da uva e etc e tal, representa essa aliança sagrada que Deus. Por isso, a liturgia da igreja, tanto a igreja católica, a Santa Ceia, a igreja evangélica, sempre tem que ter a presença do vinho, da uva amassada, da uva que deixa ali. O vinho, o amor de Deus, que produz a alegria, o vinho que nos dá a alegria da festa, de família. A religião, isto mesmo, é o encontro de Jesus. Como eu falei ontem, nosso encontro lá pelo Facebook, depois botei aqui no YouTube, depois se quiser só olhar a pregação de ontem, nós colocamos claramente que foi numa refeição que Jesus, alimentando-se com os pecadores, que Jesus foi questionado pelos doutores da lei, lá em Marcos capítulo 2, versículo 13 ao 17, sobre a sua escolha de amizade.
Interessante que aos nossos olhos, a gente quando olha esse milagre do vinho, na igreja romana sobretudo, na igreja católica, a gente olha claramente aí nesse sentido, que a gente vê claramente, vamos dizer assim, sempre a presença de Maria, a atitude de Maria. Esse texto é lido no dia de Nossa Senhora Aparecida, no dia de Nossa Senhora do Rosário, no dia de Nossa Senhora da Conceição. Sempre esse texto é lido no sentido de ressaltar a presença importante e histórica de Maria, mãe de Jesus, nesta caminhada. Um coração de Maria, o coração da mãe, um coração cheio de amor, um coração preocupado com seus filhos. Maria, aquela que está ali na primeira hora, com aquela família, certamente eram primos, eram parentes, nem que seja distante, porque não é qualquer um que é para festa de um casamento, tem que ser muito próximo. Até hoje é assim, né? Ninguém me convida para qualquer festa de casamento. Nesse sentido, o personagem que participou de boda, da boda de Caná, boda, né, vai demais, né, gente? Não dá, é boda de Caná. Às vezes quando a gente escuta isso na comunidade, boda, não é boda, é boda. No casamento, ele tem aí o papel, o mestre de cerimônia, aquele que prova, aquele que diz que tá boa, que tá ruim, o chefe da mesa, o chefe importante, mostrando que a festa tem que ter sabor, que nós não podemos ter uma espiritualidade hipócrita, uma espiritualidade sem cheiro, sem gosto, sem sabor, uma religiosidade que não envolve a vida. É isso que é o sentido. A gente olha claramente aí, às vezes, aí, uns e outros que vivem uma igreja da mãozinha postinha, bonitinha, ah, Jesus, eu amo você. Não é isso. É viver no contexto do dia a dia. Aí que é o desafio. Aí que é a dificuldade de ser cristão. Porque ser lá dentro da igreja é muito mole. O Papa Francisco diz, uma igreja em saída não é à toa. Mãe de Jesus, a mãe de Jesus, quando pede a Jesus que resolva a situação, nós temos aí os serventes que não sabem o que dizer. E interessante ainda que durante esse contexto do pedido de Jesus, que Jesus tem com esses servos, ele deixa bem claro para esses servos o que tem que fazer. Talvez nós tenhamos que olhar claramente para o nós somos um vaso, Paulo fala sobre isso, somos o vaso, e ver o que tipo de vinho, de que tipo de coisa estamos colocando em nosso ser. A gente quando entra no sentido de sermos um vaso, de sermos vamos dizer assim, um templo de Deus, que aí entra a máxima de São Paulo Apóstolo hoje, quando fala dos dons, que tipo de dom que eu estou buscando do alto? Que tipo de carisma eu estou tendo na minha caminhada? Paulo, apóstolo, quando ele traz para nós hoje, falando aqui em Coríntios, quando ele fala em Coríntios sobre a importância do talento, do dom, ele traz claramente o conflito na comunidade, né? Ele fala claramente, há diversidade de dons espirituais, mas o Espírito é o mesmo. Quais são os espíritos que me motivam a estar na vida da igreja? Quais são os espíritos que me motivam a fazer parte da comunidade? Quais são os espíritos que me motivam a ser parte dessa família? Quais são os espíritos que me motivam a postar no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, sei lá onde você trabalha, rede social, depois paga nós, Instagram e rede social todas diversas, né? Interessante é que Paulo deixa bem claro nesse capítulo aqui de Coríntios, capítulo 12, versículo 4 ao 11, que Deus é o mesmo. Há quem tenha o poder de milagre, há quem tem falar em nome de Deus e dar o discernimento do Espírito. Ou seja, Paulo traz para nós esse sentido. Por isso, quando você entra nesse momento das bodas de Caná, aonde Jesus tem essa necessidade, esse encontro com essa família, com esse casal, com essa aliança que está sendo formada, sem o vinho da alegria, e talvez o que mais falta às vezes, eu fico olhando alguns casais que eu conheço na comunidade, porque você não casou, porque eu não tinha dinheiro para fazer a festa, porque a festa era mais importante do que o amor entre o casal. Não, porque eu precisava comprar um vestido novo, precisava ter uma roupa cara para poder estar presente. Porque os padrinhos não podiam. Esse texto de João, ele traz para nós uma alegoria, uma certeza que Jesus é o homem da solução que você não espera. Deus, ele age no contexto. O episódio ainda traz um sentido próprio. Quais são as talhas que eu estou sendo? Eu sou a talha que recebe a água colocada por Jesus, a água batismal, a água que me lava, a água que vai me fazer ser vinho, ser convertido, ser mudado? Ou sou aquele tipo de talha que bota qualquer porcaria, desculpem pelo termo? E ainda temos nesse sentido ainda o sentido de o rito que esse momento invoca no contexto. O interessante é que você olha claramente
que aquelas talhas eram água usada para o rito de purificação. A gente, quando fala em purificação, desculpem eu falar assim, falar de purificação, as pessoas pensam sempre no sentido religioso. Purificação é alguma coisa religiosa. Inclusive no rito da Igreja Católica, na Eucaristia, existe um momento de purificação dos vasos sagrados, que é após a Eucaristia, né, após a comunhão, e a pessoa tem a purificação total, purificação. Sabe o que é o rito de purificação? Lavar os pés, lavar as mãos. Quando alguém chegava cansado, chegava lá, tinha lá uns funcionários, em casamento sobretudo, disposto a lavar os pés. Aquela a mesma roupa, a mesma forma que os fez não lava pés. Ou seja, essas talhas eram 6 talhas representando uma aliança imperfeita, representando a antiga aliança, uma aliança onde você tem o sentido mais do rito externo. Quando Jesus fala, vamos botar aí um pouco d'água aí dentro, observa bem, presta atenção, e aí você vê claramente que as pedras destinadas naquele contexto, a gente sempre pensa, poxa, a gente olha nesse sentido que essa purificação deve ser algo muito forte. Não, era para lavar o pé mesmo. Você chegava lá, chegava distante, por isso que a festa durava 4 dias, 5 dias, uma semana. E aí, nesse sentido, quando fala em purificação, sempre lembra o rito da exigência da lei, ou seja, a purificação estava acontecendo porque era obrigado. Hoje, como lavar as mãos é um rito obrigatório, né, tirando a cara de alguém, dá para lavar as mãos? Tem álcool em gel? Era esse sentido também, porque no contexto bíblico, o contexto bíblico pedia que tivesse. Como alguns cristãos trabalham no ritualismo, na exigência do direito canônico, do catecismo, do que está na Bíblia, não está na Bíblia, também naquele contexto havia essa preocupação de estar ou não estar na Bíblia, se é canônico ou não é canônico, se é válido ou inválido, se tem sentido ou não tem sentido, se é valoroso ou não é valoroso. Então as talhas vazias representam uma religiosidade vazia, uma pessoa que não sabe amar, uma pessoa que não sabe entender o que é ter fé. A gente, quando fala em vazio, a gente, quem tem depressão, quem tem momento de desolação, eu lembro isso no retiro que eu fazia lá com a irmã Ângela Stock, né, da comunidade da Congregação de Santa Cruz, na Casa de Oração, na Diocese de Nova Iguaçu. Eu lembro muito de uma das conversas que nós tivemos, era falando sobre a desolação. O momento em que nós ficamos sozinhos dentro de casa, com a cabeça no travesseiro, no momento que você está na condução, às vezes, com 1000 pensamentos, cheio de gente dentro do trem, dentro do ônibus, sei lá na condução que você está, e você está com a cabeça fervilhando em um montão de coisa. E nesse sentido que você entra, chama-se desolação, o vazio interior. E nesse sentido é que você vê claramente as talhas estão vazias, estão sem nada. E Jesus vem e preenche com aquela água que transforma no vinho. E o vinho no sentido de vinho da alegria, o vinho que vai dar motivação, o vinho não o vinho que vai deixar você, vamos dizer assim, o mestre Sala fala no último versículo 11, olha, vocês são espertos, né? São espertos, serviram um vinho ruim, né, no começo e guardaram o melhor para o final. Ou seja, nós cristãos, você que é batizado, você que é cristão, tem que sempre guardar o melhor para o final. Aquilo que eu ouvi numa história de Daniel Godoy, se eu não estiver errado, Daniel conta essa história, que ele fala que existia lá um jovem, uma criança enferma, e aí nesse sentido, essa criança queria conhecer o quartel dos bombeiros, queria conhecer um bombeiro, e a mãe, uma mãe sempre mãe, né? A mãe vai até aquela criança e fala pro bombeiro, o seu comandante, falou com o bombeiro na portaria que o filho estava com câncer, ia morrer, e aquele filho ia morrer. Mas ele tinha um sonho de conhecer um bombeiro, porque ele sonhava em ser bombeiro quando crescesse. E aí o soldado falou assim, caríssima senhora, eu posso fazer melhor. E pegou aquela senhora e levou ao comandante. E ela contou a mesma história para o comandante. E o comandante da corporação do bombeiro falou assim, senhora, o que eu posso fazer é melhor. Aí ela falou assim, o que você pode fazer? Juntou toda a guarnição, botou em forma e pegou a guarnição e foi de viatura, tocando a sirene até o hospital onde estava aquela criança. Chegando lá, um dos bombeiros subiu pela escada rolante, a escada de gigante, né? Gigante, rolante, depois me processem por isso no bombeiro. Aí subiu naquela escada lá e saudou o menino. E o comandante entrou pela porta do hospital, no caso, ao quarto do hospital, adentrou e falou, nós podemos fazer melhor, trouxe o uniforme para o menino. E naquele dia, toda a operação que o bombeiro fez, de tirar um gato de uma árvore, aí combater o incêndio, aquele menino viveu aquele dia como bombeiro.
Passando aquele dia, o menino recebeu uma medalha, dizendo, a mãe perguntou, muito obrigado, o que o senhor fez? E aquela mãe falou para aquele bombeiro, aquele comandante, muito obrigado, comandante, pela sua ação. E o comandante, eu posso fazer melhor. Naquele dia ele pegou a medalha e deu uma medalha de honra ao mérito àquele garoto. E aquele garoto simplesmente foi para casa, voltou para o hospital, levado ao hospital com uma sirene do bombeiro, aquelas formaturas bonitas, colocou na cama, passando uma semana o menino morre. E quando o menino morre, a mãe foi comunicar ao comandante do bombeiro que aquele bombeiro mirim tinha falecido. E o comandante perguntou o que podia fazer. Ele falou, o que o senhor pode fazer? Aí eu só queria que ele fosse um corneteiro para tocar para o meu filho, porque ele sonhava em ser bombeiro. E o comandante, eu posso fazer melhor. Novamente o comandante reuniu a guarnição. E fez um ritual fúnebre de um militar para um bombeiro que ele dizia, ele também foi um de nós no coração. A gente, quando olha para essa história do menino do bombeiro que queria ser bombeiro e estava com câncer, nós olhamos para a nossa história de cristãos. Se nós podemos fazer o melhor para aliviar o sofrimento do irmão, se nós podemos fazer o melhor para poder ajudar aqueles que estão passando por toda e qualquer dificuldade na história de vida. A gente, quando olha para o evangelho de hoje, a gente, quando observa esse evangelho de hoje, que Maria diz para Jesus, ele chega para Maria e fala, Maria, não tem mais vinho. Maria fala assim, eu posso fazer o melhor. Falou com Jesus. E Jesus falou, mulher, que tem a ver com isso? Mas eu posso fazer melhor? E quando você entra nesse sentido, que a gente às vezes entra no legalismo idiota, hipócrita, e vê que o sentido da talha vazia é uma espiritualidade vazia, uma espiritualidade do rito, e aí você entra nesse contexto, eu posso fazer melhor. E sempre podemos fazer melhor. Sempre surpreendendo, aí entra o mestre-sala, que o mestre-sala fala assim, olha, eu não tenho mais vinho, o vinho é melhor. Ou seja, sempre nós, em nossa carisma, em nossa espiritualidade, em nossa prática de fé, devemos levar sempre o nosso melhor para o nosso irmão. Sempre o nosso melhor. Eu sei que às vezes é difícil. Tem momentos em nossas histórias de caminhada que o coração dói, que a gente fica magoado e fica irritado e ficamos um vinagre. Quando na verdade devemos sempre fazer o melhor. O evangelho de hoje, eu lembro muito bem do meu trabalho anterior, que vai fazer um ano já, que eu dizia sempre esse pensamento, eu posso fazer o meu melhor. Quando eu fui militar durante 4 anos, tinha um comandante que eu conheci, o comandante disse uma vez para mim, Carlos Roberto Preste, capitão, agora é coronel, ele dizia, se tiver que fazer, ele disse uma vez, se tiver que fazer, faça bem feito para fazer uma vez só. Esse é o segredo. Esse é o segredo, às vezes, de ser cristão. É fazer as coisas ao bem feito. Outra vez, eu dei carona para uma irmã consagrada, uma freira, e ela ia para um lugar mais distante, e eu dei carona para ela, ela falou, não me deixa em tal lugar. Eu falei, irmã, se tem que fazer caridade, faça direito. Se você tem que ajudar alguém, ajude direito. Esse é o segredo. Esse é a motivação nossa tem que ser. Por isso, olhando para o evangelho de hoje, João capítulo 2, versículo 1 a 11, temos que olhar e com o coração cheio de alegria dizer, eu posso fazer o melhor. Eu não tenho o poder de Jesus de transformar água em vinho, mas eu posso muito bem ser o empregado que vai levar a talha para que ele possa encher de vinho. Eu paro por aqui, agradeço a vocês que nos ouviu, que nos escutou, esse encontro nosso diário. Ainda estamos precisando de ajuda, mas graças a Deus estamos vivendo na alegria de sermos cristãos, lamentando ainda algumas questões e pedindo a Deus que nos abençoe. Obrigado a você pelo carinho, agradecendo a você, médico, enfermeiro, agente de saúde. E você procure se vacinar. Olha, se vacinar, o Papa já mandou. Vacina já, vacina agora. O Papa já mandou. Você que é católico, obedece o Papa? Obedece o Papa. E o bispo também já falou, vários bispos. Só teve um bispo aí, que eu não vou dizer o nome dele, que mandou falar uma besteira aí, mas deixa pra lá. E um outro padre também, que eu sei também, deixa pra lá. Vamos ouvir o Papa. O Papa mandou se vacinar. Vacinar para poder se prevenir contra a Covid. Deus nos abençoe e nos ajude. Obrigado a vocês pelo carinho. Feliz domingo. Daqui a pouco vamos em Aparecida, celebrando o encontro lá com o povo de Deus. E vamos botar algumas fotos lá no Instagram, no Facebook. E também tem um vídeo aqui no nosso canal do YouTube. Bom dia! Eu sou o Daniel Nonato. Feliz domingo!